Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens, deste primeiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Estamos abordando com vocês a Epístola de Tiago. Lição 11, que cai no dia 16 de março, trabalha sobre a autenticidade diante das riquezas. Para você iniciar bem a tua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está então no nosso texto principal, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. A segunda é o resumo da lição, vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe está então em Tiago capítulo 5, versículos 1 ao 6. Leia esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você pode se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Eu estou postando aula aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Você pode nos acompanhar, é só você colocar aí no Google Janderson Nascimento EBD e acompanhar as nossas plataformas digitais. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja edificante para o teu coração. Na aula de hoje nós vamos abordar junto com vocês o perigo bíblico da ganância. Vamos observar junto às Escrituras a importância que Tiago traz sobre a verdadeira religião, mas essa verdadeira religião que também tem um olhar sobre as nossas finanças. Não, nós não vamos trabalhar junto com vocês sobre a teologia da prosperidade, mas vamos trabalhar de forma bíblica o que a Bíblia fala sobre as riquezas e como lidar com essas práticas também, com a nossa vida social, com a nossa vida profissional. Mas a Bíblia também fala sobre os perigos que isso pode gerar. E o primeiro alerta que você vai encontrar é o perigo da ganância. A ganância, ela é considerada como esse desejo excessivo de adquirir algo, de forma legítima ou ilegítima. Esse perigo te leva até mesmo a cobiçar. Quando você vai para o Antigo Testamento, e é muito legal você fazer isso, você vai encontrar uma palavra que traz esse sentido de cobiçar, que é hamat, que traz esse sentido de cobiça, ou desejar intensamente algo, no sentido mal, tá? Você tem o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20, 17 vai te trazer isso, onde você almeja algo que não é seu. Você almeja algo mesmo que possa trazer prejuízo para outra pessoa. Então a Bíblia já vai trazer esse alerta também. O mandamento de Êxodo 20, 17 já nos alerta e previne para que o judeu não caia nessa prática e nem você que é cristão. Porque isso é uma demonstração desse desejo desenfreado do coração humano. E esse desejo desenfreado pode ser nocivo e pode corromper o teu relacionamento com Deus. Ou seja, a prática da ganância pode te afastar da presença de Jesus. Essa prática física pode te trazer prejuízos na prática espiritual. Espero que você esteja pegando isso. No Novo Testamento, você para entender um pouco sobre o conceito de ganância. O conceito de ganância ele é abordado no sentido da ideia literal de sempre querer mais. É traduzido por pleomexia. Esse sentido agora de sempre querer mais. Independente do problema, independente do diferente, sempre quero mais. Lucas capítulo 12, versículo 15, vai abordar isso. O próprio Jesus adverte: acautelai-vos e guardai-vos de qualquer avareza. Esse texto bíblico é dito pelo próprio Jesus sobre esse cuidado que devemos ter com a ganância e agora sendo citado pela própria avareza. O apóstolo Paulo também aborda esse conceito no Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai abordar isso, orientando a igreja: afastem-se da cobiça.
Observe, ganância, avareza e cobiça estão andando juntos, caminham juntas. E Paulo chama isso de idolatria. Colossenses 3, versículo 5, vale a pena você ler esse texto também. Tem outro texto que você pode anotar. Mateus capítulo 6, versículo 24, o próprio Jesus demonstra que Deus é provedor de todas as coisas. Tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor nos concede, o Senhor nos dá. Isso é a demonstração dessa confiança no favor divino. A gente vai estudar hoje sobre a providência, tá? E é importante você observar esses conceitos antes para mergulhar na providência junto comigo. A advertência bíblica sobre essa ideia da ganância é uma autossatisfação humana que te afasta da presença de Deus e te afasta até da santificação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo alerta a igreja e alerta Timóteo sobre o perigo do amor ao dinheiro. Também, além disso, o apóstolo Paulo traz outro alerta vinculado a isso. Em 1 Timóteo 6, versículos 6 ao 8, lê esse texto também junto com os teus alunos, para você perceber que a ganância, a avareza são perigosas. A lascívia, esse sentido agora de aproveitar os prazeres dessa vida por intermédio do dinheiro, é perigoso. E eu espero muito te ajudar a confiar na providência divina através dessa ministração. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, com os versículos, com essas palavras que estamos explicando para você, tudo vai anotado para te ajudar a poupar o teu tempo. Você encontra também os slides que vão dinamizar a tua ministração na escola bíblica dominical da sua igreja. Está disponível no link na descrição desse vídeo. Nesse QR Code aqui na tela, você pode escanear e conhecer a nossa proposta ou acessar facilitaebd.com.br. Vale muito a pena para te ajudar na tua escola bíblica dominical. Eu espero muito que você seja edificado. E o primeiro ponto da lição de hoje trabalha sobre o perigo com a ganância, o perigo da ganância, conforme o pastor Eduardo trabalha conosco. Para o primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Provérbios 11, versículo 4. As riquezas não livram você da ira divina. Primeiro subtópico trabalha agora uma advertência do apóstolo Tiago aos ricos, conforme o pastor Eduardo trabalha na lição. Por que será que o apóstolo Tiago, o Tiagão da Bíblia, traz essa advertência contra os ricos nesse texto a partir da leitura do capítulo 5, versículos 1 ao 6 da carta de Tiago? Tiago ele vai abordar exatamente uma exortação a essa maneira desenfreada do acúmulo de bens, que gera a ganância no coração humano. Então, de forma pastoral, Tiago está abordando isso. O apóstolo ele faz questão de trazer um zelo profético nessa palavra. Vinde agora, vós ricos, e uivai. Por que ele usa essa palavra? Porque ele fala do dia do juízo. Isso está descrito em Tiago 5, primeiro. Observa a palavra que ele utiliza nesse conjunto aqui. Ar, um termo grego que pode ser traduzido por vinde. É uma chamada, é o ar, venha, nesse sentido de prestação de contas. Tiago está trazendo uma palavra profética e quando você faz a exegese do texto, do versículo 1, ele está falando, a prestação de contas está chegando. A prestação de contas vai chegar. Cuidado em agir de maneira desenfreada, sendo guiado pela ganância. Tiago também é excessivo em demonstrar, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, essa ação de ser fiel no nosso tempo. Ele traz outro alerta. Capítulo 5, versículos 2 e 3, ele destaca exatamente que as vossas riquezas estão apodrecidas ou enferrujadas, se desfazendo. Que palavra forte que Tiago traz. A palavra traduzida para ferrugem é ios, no termo grego,
que traz esse sentido de veneno, de ferrugem. Olha o que Tiago está trazendo aqui. E nessa exegese bíblica que estou fazendo com você, para você entender o texto, Tiago está dizendo, ó, estão apodrecidas as riquezas, sendo guiadas pela avareza, são venenos que podem prejudicar você espiritualmente. E esse veneno, ele é possuidor, ele é destrutivo. Tiago, capítulo 5, versículo 4, demonstra exatamente esse cuidado e um alerta contra os ricos que exploravam os trabalhadores. Então, o Tiagão, ele vai evidenciar exatamente algumas palavras aqui. Ele diz, ó, vinde, o dia do juízo está chegando, as riquezas de vocês são como ferrugem, você traduz isso para veneno, e você vai perceber exatamente que há aqui um alerta para buscar a redenção, ou buscar especialmente um caráter digno diante de Cristo. E nesse caráter digno, você percebe que o apóstolo Tiago está fundamentando o seu texto em Levítico capítulo 19, versículo 13, onde ele faz questão de dizer que o Senhor conhece todas as nossas ações. Rapaz, isso aqui é muito forte. E eu espero que o Senhor te dê esse alerta. Nessa argumentação, o próprio apóstolo Tiago faz questão de falar de uma ausência de uma espiritualidade genuína com uma pessoa que anda sendo guiada pela ganância. Quando você é guiado pela ganância, a espiritualidade ela vai embora. Tiago traz esse alerta e ele orienta os ricos em toda a sua carta. Capítulo 2, versículo 14 até o 17 da carta de Tiago, Tiago fala que os ricos se tornaram orgulhosos, confiantes em si mesmo. Então, Tiago traz um alerta para essa igreja, especialmente para os irmãos que viviam sendo guiados pela ganância. Tiago 2,8, vale a pena você ler também. E há uma responsabilidade com a transparência aqui. Uma responsabilidade de forma bíblica com aquilo que nós fazemos, a prestação de contas. Então é fundamental você observar isso. Tiago não está combatendo você trabalhar para obter riquezas, não. Tiago está combatendo quem está colocando a ganância na frente dos seus objetivos. Tiago está combatendo aquele que se deixa ser envenenado pela visão dessa vida. Tiago está combatendo as pessoas que se deixam ser envenenadas e excluem a sua espiritualidade, excluem uma vida cristã, sendo guiadas pela exploração, explorando outras pessoas. E Tiago combate isso e demonstra agora que isso é um efeito egoísta. Fundamentado também em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, que faz parte do Sermão do Monte, sendo pregado pelo próprio Jesus. Eu espero estar te ajudando com isso. Segundo subtópico, vamos caminhar com você. Tiago fala agora sobre a corrosão dos bens, onde utiliza esse termo que traz essa ideia do veneno, da ferrugem, da distorção, da destruição, conforme o pastor Eduardo trabalha conosco. Neste mesmo versículo que estamos abordando com vocês, onde Tiago traz esse alerta no capítulo 5, versículo 1 a seguir, sobre o problema da ferrugem, da corrosão, que é visto agora como veneno, Tiago também apresenta a perspectiva da verdadeira riqueza. Qual é a verdadeira riqueza que Tiago está abordando conosco? Não é a acumulação de bens materiais, mas a verdadeira riqueza ela provém da fé. A verdadeira riqueza que Tiago está abordando provém da fé em Cristo. Texto que vai te dar base. Tiago, capítulo 1, versículos 9 e 10. Tiago exorta os irmãos a terem um coração humilde. Não porque tem uma posição elevada. Ele está alertando aqui aos ricos. Mas ele está demonstrando o verdadeiro rico não é por causa da posição elevada, mas é porque tem um coração humilde e age nessa perspectiva de humilhação como servo de Cristo. Pode ter riqueza, pode ser trabalhador, pode buscar bens materiais, mas tem que ter o coração humilde em Jesus. Se lembrar da mordomia cristã e lembrar também da graça de Deus.
Esses valores demonstram exatamente a grandeza do reino de Deus e, ao mesmo tempo, de apontar para essa elevação que Tiago está demonstrando. Tiago faz questão de dizer que, nessa perspectiva bíblica, que as riquezas são passageiras, fundamentado agora em Isaías 40, versículos 6 e 8. 6 a 8, vale a pena você ler também. Onde você percebe que as coisas dessa vida são passageiras, mas Tiago está alertando, a verdadeira riqueza está fundamentada na fé. Foca nisso aqui porque vai ser uma bênção. A autêntica riqueza bíblica que Tiago está alertando é a riqueza da fé. Tiago 2,5, ele faz questão de descrever essa verdadeira expressão da fé. A expressão da fé traz esse sentido agora de uma abundância de riquezas espirituais diante do próprio Deus e viver de maneira piedosa, mesmo sendo rico, diante de Deus. Tiago não está combatendo quem é rico. Tiago está combatendo a ganância. Tiago está combatendo especialmente a exploração. Tiago está combatendo a avareza. Mas ele demonstra que a verdadeira riqueza não está na posição. Você pode ter uma posição elevada, mas a verdadeira riqueza está na fé, na humildade de crer na bênção de Deus. Além disso, Tiago fala sobre a riqueza da fé e demonstra isso como as práticas de amor. Ele diz, o verdadeiro rico, ele é fundamentado na fé e demonstra isso no seu dia a dia. Tiago 2, 14 ao 17, vale a pena você ler esse texto também. Tal entendimento revela a verdadeira prosperidade bíblica, totalmente diferente da teologia da prosperidade de hoje, onde Tiago vai demonstrar que ela não se limita no exterior, nos bens materiais. Você pode até ter, mas a verdadeira prosperidade está na confiança em Deus, e ela é demonstrada nessas ações generosas, na bondade, semelhante ao próprio Jesus. Observe o texto de Lucas capítulo 12, versículo 21, onde demonstra que Deus ele é rico de forma poderosa e aquele que é humilde se demonstra rico diante de Deus quando pratica essas ações no seu dia a dia. Que coisa rica e que o Senhor te use. Terceiro subtópico, aproveita e coloca aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil, fora do Brasil. Comenta nesse vídeo, deixa o teu like também. Terceiro subtópico do primeiro ponto trabalha sobre o testemunho contra si mesmo. Tiago aborda nesse texto, é importante você observar a proposta do pastor Eduardo, que o amor às riquezas eles têm a relação com o juízo divino, esse amor desenfreado que gera a ganância. E na perspectiva do Antigo Testamento, você tem também o livro de Provérbios para poder te ajudar a entender essa abordagem de Tiago. Observe Provérbios 11:14. Lê esse texto, anota ele aí para você trabalhar junto com os teus alunos, onde você percebe essa inutilidade dos bens materiais diante do juízo de Deus. Você também percebe outro texto sendo explicado por Salomão, em Eclesiastes 5:10, onde ele lembra que o amor ao dinheiro é algo terrível e a pessoa que tem essa prática jamais se farta dessa prática, dessa situação difícil, que gera essa distorção do próprio coração humano. Esses textos veterotestamentários demonstram, então, a perspectiva que Tiago está abordando agora, em descrever esse perigo e nos alertar a buscar o amor de Deus. No Novo Testamento, na Epístola de Tiago, você percebe à luz das Escrituras Tiago expondo esses perigos. Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Outras passagens também que vão cooperar com essa perspectiva está em Lucas, capítulo 12, versículos 16 ao 21, onde narra a parábola do rico e do Lázaro, onde o próprio Jesus conta a respeito dessa parábola e as suas condições pós-morte, onde você vai perceber que essas riquezas não vão servir para nada no dia do acerto de contas. Você tem uma passagem que vai te ajudar em 1 Timóteo 6,17, onde há um alerta, onde o próprio apóstolo Paulo traz esse alerta contra esse perigo de deixar o seu coração sendo guiado pelas riquezas dessa vida. Por fim, no Antigo e Novo Testamento, você vai perceber que essas riquezas acumuladas por intermédio da ganância e da avareza são terríveis. Salmos
49, versículos 16 e 17. Vale a pena você observar esse texto junto com os teus alunos. E nesse texto você vai perceber exatamente que isso pode trazer prejuízos se você está distante de Deus. Também você pode ler Mateus 6, versículos 19 ao 20, onde o próprio Jesus incentiva os discípulos a investir no reino dos céus. Nessa linha de pensamento, o próprio apóstolo Tiago também aborda esses conceitos e traz um alerta sobre o perigo das coisas dessa vida, sobre essa visão materialista também do nosso tempo. Caminhando, agora vamos para o segundo ponto, e eu espero que o Senhor te abençoe. O segundo ponto trabalha agora sobre a responsabilidade social dos ricos, conforme o pastor Eduardo Leandro Alves trabalha na lição. Neste segundo ponto, leia uma passagem bíblica que se localiza em Provérbios, capítulo 13, versículo 11. O trabalho é recompensado. E também vá para o primeiro subtópico que aborda esse trabalho sendo visto agora nessa perspectiva da justiça social com os pobres que os ricos devem ter, conforme Tiago aplica. A Bíblia vai apresentar de forma abrangente essa ideia da responsabilidade com o cuidado com os pobres, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade com os nossos bens materiais no encargo de ajudar o próximo. De que maneira isso vai ser trabalhado? Se você olha para o Antigo Testamento, que é claro que Tiago aborda a partir do Antigo Testamento, ele fala sobre a generosidade e o cuidado com o próximo, fundamentado na lei. Deuteronômio 15, versículos 7 e 8. Não se esqueça que Tiago lia a lei, conhecia da lei, para essa visão da orientação que ele está dando para a igreja, especialmente para os ricos. Essa ideia da justiça, da equidade, nesse sentido de ajudar aquele que está precisando também. Provérbios capítulo 3, versículos 27 e 28, traz esse fundamento também. Já no Novo Testamento, há uma responsabilidade muito séria com aqueles ricos de forma muito clara, no sentido em que Paulo traz uma instrução para alguém que está se perdendo nesse conceito, mas Paulo traz uma instrução de ajudar o próximo. Ele manda os ricos de forma muito clara para que eles não sejam altivos, mas que eles possam utilizar as suas riquezas de forma que elas sejam aplicadas em boas obras. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 e 18. O apóstolo não vai combater riqueza em si, mas ele fala sobre a falsa soberba e ele fala como nós devemos proceder. Ademais, o próprio apóstolo Paulo incentiva a solidariedade. Nesse sentido agora, o apóstolo Tiago ele vai abordar sobre essa responsabilidade dos ricos com os seus bens, e ele alerta sobre o cuidado que deve ter, tanto em Tiago capítulo 5, versículos 1 ao 6. Ele fala sobre o perigo da exploração ao trabalhador, mas ele também fala dessa ideia do sentido de ajudar o próximo nesse cuidado em fidelidade a Deus, de forma generosa, sendo aplicada a visão do Antigo Testamento e a visão do Novo também. Tem um texto que vai te ajudar também em Lucas capítulo 12, versículo 48, para compreender exatamente essa prática da justiça, a prática da bondade e da generosidade sendo explicado aqui pelo próprio Tiago. Caminhando, segundo subtópico do segundo ponto aborda agora sobre a responsabilidade que os ricos deveriam ter com a simplicidade. A noção de simplicidade na Bíblia também é demonstrada de forma específica. Observe essa ideia da simplicidade sendo aplicada na ideia do contentamento de estar em Deus. O Novo Testamento ele vai abordar especialmente essa ideia da singeleza de coração, de sinceridade, de simplicidade. Romanos capítulo 12, versículo 8, trabalha essa simplicidade, enfatizando exatamente essa ideia bíblica de andar segundo a vontade de Deus. Assim, a simplicidade também é vista como essa motivação de uma fé pura, de uma fé voltada para a glória de Deus. Na simplicidade nas ações, não é simplicidade no sentido de roupa somente,
mas a simplicidade nas ações, na cordialidade, do trabalhar com outras pessoas. Além disso, a Bíblia explica de forma muito clara essa dependência do cuidado divino que nós devemos ter, não sendo guiados pela ansiedade dessa vida, mas agindo de forma muito pessoal em buscar a vontade de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 15, traz essa perspectiva também. E 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, que enfatiza exatamente que Deus é aquele que provê tudo aquilo que a gente precisa. Em 1 Timóteo 6,6 é um texto que vale a pena você observar, e essa consciência bíblica te ajuda agora a ter uma simplicidade que está interligada aos valores eternos. A responsabilidade cristã agora ajuda os fiéis a entenderem que as posses dessas vidas são ilusórias, mas entenderem também que essa ideia da mordomia cristã, que tudo que a gente tem hoje vem da parte de Deus, da bondade de Deus, e o Senhor, ele está presente também em te ajudar, ao mesmo tempo que você também está presente em ajudar aquele que tem uma necessidade, isso demonstra a graça divina. Efésios capítulo 4, versículo 8 dá fundamento para isso, confirmando isso com Tiago capítulo 1, versículo 7. E o terceiro subtópico deste segundo ponto aborda então sobre a responsabilidade com os indefesos que os ricos deveriam ter. O terceiro subtópico, o apóstolo Tiago, trabalha também sobre esse cuidado pastoral com os indefesos, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, fundamentando essa expressão lá no Antigo Testamento. Nesse termo órfão, nesse termo viúva e no termo também estrangeiro, porque Israel também foi estrangeiro. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 18 a 19, Êxodo 22, versículos 22 e 24. Gente boa, não se esquece que Tiagão lia o Antigo Testamento. Ele acreditava na lei também e entendia a lei na revelação da pessoa de Jesus. Essas normas do Antigo Testamento alertavam sobre o cuidado com o necessitado. Nesse sentido bíblico, ele também aplica isso ao reino de Deus na visão agora do Evangelho, sem ser um judaizante, mas aplica isso de forma muito clara em abordar textos a exemplo desse sentido do Antigo Testamento e trazer esse reforço no seu texto. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Esse é o trabalho da exegese bíblica, olhar para trás e tentar entender o que Tiago está fazendo aqui. Tiago traz essa ideia de cuidar, de visitar, sendo abordado nesse texto, com o cuidado com os órfãos, com as viúvas. Tiago também alerta e liga isso também ao ensinamento de Jesus, lá em Mateus capítulo 25, versículo 40. Vale a pena você também ler esse texto. A Bíblia vai alertar sobre esse sentido do cuidado com o necessitado, com o órfão, com a viúva, porque isso reflete também essa visão do reino. Então, entendendo isso aqui, você pode trabalhar de forma muito clara que a verdadeira adoração está na prática, está no dia a dia, naquilo que a gente faz, no cuidado, na visitação, no respeito, na consideração com as pessoas necessitadas, com as pessoas mais idosas da igreja. Isso tudo Tiago está alertando. Vamos caminhar agora para o terceiro e último ponto dessa aula, que trabalha sobre a necessidade de misericórdia e, ao mesmo tempo, de bondade. Chegamos no terceiro ponto da lição. Vale a pena você ler uma passagem bíblica, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro nunca será satisfeito. Primeiro subtópico também utiliza agora uma argumentação de orientação, o uso sábio com os recursos. O pastor Eduardo Leandro Alves traz essa abordagem justamente para você entender que o uso sábio com os nossos recursos na perspectiva bíblica está associado a essa ideia de administração, oikomia, nesse sentido agora de administração de bens, de cuidado. No sentido bíblico, você vai perceber agora que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmos capítulo 24, versículo 1. Traz a ideia de mordomia. Nessa mordomia agora, nós entendemos que tudo que temos é do Senhor. E
Tanto no âmbito material, como no âmbito físico, espiritual, tudo é do Senhor. E nós somos apenas mordomos e devemos utilizar os nossos talentos que Ele nos concede para a glória do seu reino. Olhando para o Antigo Testamento, você vai observar isso sendo amplamente trabalhado em diversos textos. Provérbios 21, 20. Lê esse texto junto com os teus alunos. Você vai ver essa responsabilidade que é dada nessa ideia de mordomia que Tiago está falando. Outro texto, Provérbios 6, 6 ao 8. Ele traz a diligência da responsabilidade no exemplo da formiga. Já no Novo Testamento, essa perspectiva é ilustrada em diversas parábolas, a exemplo da parábola dos talentos, Mateus 25, versículos 14 ao 30. Tiago conhecia isso. Também Lucas capítulo 16, versículos 1 ao 13, a lição daqueles que empregam bem os seus recursos. O uso sábio dos recursos, de acordo com a Bíblia, visa agora a glória de Deus. 1 Coríntios 4, 2, Paulo declara de forma muito clara que devemos ser despenseiros fiéis diante do Senhor. Tal exortação nos alerta agora a entender que tudo que possuímos deve ser para a glória de Deus. Te faço uma pergunta. Os bens que Deus tem te dado, você tem utilizado para a glória do Senhor? Os talentos que Ele tem te concedido, você tem utilizado para a glória do Senhor? É essa a perspectiva que Tiago está nos alertando. Segundo o subtópico do terceiro ponto, trabalha agora outro assunto específico, ajudando os necessitados. A temática bíblica de ajudar os necessitados permeia por toda a Bíblia e Tiago aborda isso no seu texto, de ajudar o próximo em suas dificuldades. Atos capítulo 2, versículos 44 ao 45, ele trabalha isso de forma espontânea. Também há um texto que você pode observar em Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17, onde Tiago faz questão de demonstrar agora que a verdadeira fé é demonstrada em caridade, em ajudar aquele que precisa. Se você vê um irmão e você pode ajudar esse irmão e você não ajuda, você está cometendo pecado. Tiago traz esse alerta aqui. Essa ênfase recai especialmente para aqueles que podem trazer essas ajudas. No sentido bíblico também, você percebe outra base. Mateus capítulo 25, versículos 35 e 40, onde há um sentido de entender que Deus é aquele que é o nosso provedor. Essa identificação com Cristo, portanto, pela Bíblia, nos ajuda a entender agora essa verdadeira fé genuína, de ajudar aquele que precisa, de fazer uma ação social, levar uma cesta básica, ajudar alguém a comprar um remédio, pagar uma conta de água e luz. Tudo isso parte da visão de Tiago. É claro que essa visão integral do Evangelho do Reino é uma visão que entende-se agora é se ajudar o próximo. Mas precisamos também entender outro detalhe. Nós precisamos ajudar as pessoas a resolver as suas dificuldades, mas nós precisamos também, de uma forma muito clara, ensinar essas pessoas como resolver as suas dificuldades. Nós podemos, sim, de forma muito clara, dar um copo de água para a pessoa que está passando por uma necessidade. Mas o melhor é levar essa pessoa e ir à fonte que é Jesus e, a partir dos seus próprios passos, caminhar a sua vida para a glória de Cristo. Isso é discipulado. Vamos caminhando então para o terceiro subtópico, que trabalha sobre essa perspectiva, promovendo então a justiça social. Como se promove então a justiça social à luz de Tiago? A Bíblia apresenta que a justiça social é demonstrada com essa visão de equidade e misericórdia. No Antigo Testamento você percebe o profeta Amós, que também é conhecido como o Tiago do Antigo Testamento. O Amós ele fala sobre esse cuidado com os frágeis, com as pessoas que estão em dificuldades. Lá no capítulo 5, versículo 4 do seu texto, ele traz exatamente essa ideia no seu texto bíblico, utilizando essa ideia do termo de justiça, onde você percebe o conceito bíblico falando sobre o seu próprio cotidiano de poder servir. Então, se o Amós lá no Antigo Testamento trabalhava isso, vamos olhar para o Tiago no Novo. O Tiago no Novo Testamento reforça o seu ensinamento a partir do ensinamento de Jesus,
onde Jesus é aquele que traz essa justiça social para o seu tempo. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, fala sobre a missão de Jesus, confirmada em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Essa ênfase no órfão, na viúva e no estrangeiro, fundamentada em Deuteronômio 10, 18, ecoa pelo Novo Testamento também. Atos capítulo 2, versículos 44 ao 45, você vê a igreja primitiva realizando a justiça social e ajudando as pessoas no seu período. Tiago, na sua epístola, ele elucida isso e ele demonstra que alguém que não ajuda o próximo em sua fé, a sua fé também está morta, em Tiago capítulo 2, versículos 14 ao 17. Olha o compromisso que devemos ter de ajudar o próximo, e ajudar o próximo a partir do Evangelho. Que essa palavra possa te edificar, que a tua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Eduardo Leandro Alves, da editora CPAD, A Verdadeira Religião, é o livro de apoio da lição, você encontra no site da editora CPAD, vai te ajudar muito a entender essa lição. Indico para você a próxima lição do segundo trimestre, texto escrito e comentado pelo pastor Marcos Tedesco, o grande Ted, tio Ted, gente boa demais, que vai abordar esse texto muito relevante sobre Davi, o pastor de ovelhas e rei de Israel, onde nós vamos estudar uma perspectiva muito legal sobre Davi. Vai valer muito a pena a gente estudar juntos aqui no próximo trimestre, você já pode adquirir a sua lição. Indico para você também a revista Ensinador Cristão, que trabalha um tema sobre a missão da Igreja de Cristo de ensinar a palavra de Deus à sociedade. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma poderosa. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição 12, onde nós vamos trabalhar sobre autenticidade e paciência. Que essa aula possa te edificar, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.